Boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos agora iniciando a nossa segunda edição do programa lançado agora em 2021, que é o nosso PED Talks. Hoje nós temos uma presença extremamente honrosa para todos os pediatras brasileiros, para todos os brasileiros, que é do Dr. Drauzio Varella. E nós estamos muito honrados com a sua presença, professor Drauzio, por causa da sua história de vida. O objetivo desse programa PedTalk é exatamente levar para os nossos pediatras, para a nossa comunidade, uma outra visão, a história de vida cheia de percalços e êxitos, e histórias que possam ser inspiradoras, histórias que possam ser motivo de ampliar a percepção, de mudar os paradigmas, de mudar os preconceitos, mas, sobretudo, de fazer com que as pessoas possam ampliar suas reflexões e a sua visão de vida, que tão necessária no momento que nós vivemos atualmente. Então, para nós é uma grande alegria tê-lo aqui conosco hoje, e eu passo, então, para o nosso entrevistador, o professor Carlos Linhares, que é psicólogo, doutor em ciências sociais, formação também de antropólogo, que, de uma maneira muito bonita, estudou toda a sua biografia. Sejam bem-vindos, então, e um bom programa a todos. Boa noite, minhas amigas, meus amigos aí de casa, das telas, os que vão assistir agora, estão assistindo agora, é um prazer estar aqui de novo. Bom dia, boa noite, boa tarde a quem vai assistir depois, né? Essa live vai ficar gravada e a gente acredita que vai estar cheia de inspiração para a gente. Vamos abrir a mochila, essa bagagem acumulada pelo Dr. Drauzio Varella, que eu tive a honra de conhecer, de já previamente entrar em contato e assistir muitas lives sobre sua carreira, sobre sua trajetória de vida. E a gente vai aqui compartilhar essas coisas, vamos compartilhar essas riquezas. E a gente gosta muito de conversar a partir da literatura, e o Guimarães Rosa, ele tem uma frase bonita, né? Preciso abrir a cabeça para o total. E a gente abre a cabeça para o total nesses encontros da vida, se deparando com a diversidade da vida, que é talvez a marca de sua caminhada, Dr. Drauzio. E vamos começar então do Menino do Brás. Por favor, fale um pouco da sua infância, o bairro operário e os conselhos de sua avó que me interessaram muito, né, sobre a gripe espanhola. Passa a palavra, pode falar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Luciana, agradecer a você, Carlos, e agradecer a oportunidade de estar me dirigindo à comunidade pediátrica. Eu sempre tive muito respeito pelos pediatras, pela natureza do trabalho e pelo compromisso que os pediatras têm com as crianças, com a infância. Leva uma vida dura, porque tem que atender às angústias das mães, porque tratam do bem mais precioso que uma mãe pode ter, que é o filho, né? E isso é uma tradição na pediatria, né? Esse cuidado, esse interesse especial pelas crianças que vai muito além da rotina do trabalho clínico que todos nós fazemos. Olha, eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, eu nasci em 1943, não parece, né? Mas eu tenho 77 anos. Gostaria que não parecesse, mas eu tenho 77 anos. E o Brás era o primeiro bairro da Zona Leste de São Paulo, um bairro operário. Ali tinha a hospedaria dos imigrantes, que, aliás, é um lugar muito bonito para visitar, depois que acabar essa confusão toda aí. Vierem para São Paulo, incluam a visita à hospedaria dos imigrantes, que era um centro de triagem, de onde chegavam os imigrantes europeus, quase todos naquele tempo, né? Especialmente italianos, espanhóis e portugueses.
No Brás a maioria era de italianos, e eles vinham, ficavam ali, passavam pela triagem, faziam o exame clínico, e depois disso eles se alojavam nas casas do bairro, porque o Brás era um bairro fabril, era um bairro cheio de fábricas. Na frente da minha casa tinha uma fábrica grande, a gente jogava bola o dia inteiro na frente da fábrica. As famílias eram enormes, né? A taxa de natalidade brasileira naquela época era de 7, 8 filhos por mulher, né? Nos anos 40. Então, famílias enormes que ficavam ali. Os homens trabalhavam, saíam de manhã com a marmita. Era um bairro cinzento, completamente cinzento, não tinha uma árvore. O chão, a rua era de paralelepípedo, e a vida do bairro era comandada pelos apitos das fábricas. Então, apitava às 8 horas da manhã, que era o horário que os empregados tinham que estar na fábrica, depois apitava ao meio-dia, aí apitava 1 hora da tarde, e depois às 6, que era a saída. E as mulheres ficavam na rotina doméstica, não é? Que devia ser infernal, em casas pequenas, famílias inteiras moravam num quarto, e aquele bando de filhos, e tendo que cuidar de dar de comer para os filhos, de arrumar, mandar para a escola, aquela vidinha leve que as mulheres sempre levaram, né? E elas controlavam tudo pelos apitos. A hora que a fábrica apitava era a hora que ela tinha que estar com o almoço organizado para as crianças. E eu vivi aí nesse bairro até os 10 anos de idade. E é interessante que nesse universo social e nesse patamar social, os seus companheiros jogando bola, provavelmente o senhor deveria ter continuado essa ocupação, né? A ocupação na fábrica, trabalhar na fábrica. No entanto, o senhor conseguiu entrar na USP, na medicina da USP. Então o senhor saiu desse padrão, né, do social do bairro. Ali o que acontecia, quer dizer, a molecada jogava bola e ia para a escola. Era isso que a gente fazia. Brincávamos na rua, não é? O tempo inteiro. As meninas separadas da gente, que as nossas brincadeiras eram estúpidas, né? E as meninas pulavam corda, amarelinha, mas todo mundo vivia na rua. Eu hoje, Carlos, quando eu vejo essa criançada aí com celular e tal, eu acho que eles estão, imagina, anos-luz na frente do que eu era na infância, em termos de informação e de tudo. Eu acho que o mundo caminha para frente. Não sou daqueles que ficam, não, porque naquele tempo a memória é editora, ela corta o que não interessa, não, você só lembra das coisas boas. Então não é conversa de velho, é isso que eu vou dizer, mas eu acho que eles estão melhores do que eu estava na infância, sob todos os aspectos, menos um. Eles ficam trancados hoje, ninguém mais vai para a rua. Eu fui criado solto, completamente solto. Ia para baixo, ia para cima, jogava bola, chegava em casa imundo, tomava banho. Era uma vida muito... Eu tive essa liberdade e essa coisa de andar com a molecada mesmo, né? Ali a rotina, as crianças chegavam aos 14 anos, elas paravam de estudar e iam trabalhar nas fábricas, os meninos. E era assim para todos. Aos 14 anos paravam onde estivesse. Alguns tinham acabado o antigo ginásio, mas paravam de estudar. Outros não tinham conseguido terminar. Todos paravam. E o meu pai tinha 3 filhos. Ele dizia que os meus filhos vão estudar na universidade. Você falar uma coisa dessas nos anos 40, era como você pegar hoje, sei lá, uma favela Morro do Alemão, ou no Paraisópolis, em São Paulo, e tem um homem que diz, meus filhos vão estudar em Harvard. As pessoas riam dele, né? Não na frente dele, ele era bravo. E ele passou a vida com 2 empregos. Ele entrava no emprego às 8 da manhã, vinha para casa almoçar, na época todos os homens vinham almoçar em casa, né? Voltava para o trabalho, e aí saía às 6h30 de um emprego, ia a pé para o outro, começava às 7 e saía à meia-noite.
E foi assim a vida inteira e ele conseguiu formar os filhos. Então, às vezes eu vejo essa questão das pessoas discutindo meritocracia, porque a meritocracia... Eu não gosto nem da palavra, Carlos, não gosto da palavra, porque você acha que foi você, né? Você fez tudo sozinho, né? Ninguém... Eu só pude fazer isso porque tive um pai que era diferente dos outros homens do bairro que eu morava. Eu tive um pai que trabalhava 12 horas por dia, mais de 12 horas por dia, porque pôs na cabeça que os filhos iam estudar na universidade. E é lógico que o meu caminho ficou muito mais fácil. Eu pude até entrar na faculdade, eu não trabalhei, eu só estudava. Depois que entrei na faculdade, aí sim, comecei a dar aula em cursinho, logo no primeiro ano. Bem cedo, né? O senhor começou a trabalhar como professor de Química num cursinho e passou toda a faculdade com esse senso de realidade. Aliás, parece que a gente pode começar a desconfiar que essa é a sua experiência do garotão de 18 anos, jovem estudante de medicina, até os 20 e poucos anos o senhor continuou nesse cursinho. Acho que essa experiência de rigor científico, falar cientificamente para eles, enfim, dar aula e, claro, aliar isso a um didatismo, uma capacidade de comunicação. A pergunta que eu faço assim será que isso aí está por detrás dessa sua vocação, que mais tarde vai aparecer, desse ídolo pop que o senhor virou, o comunicador, não? Virou um comunicador, mas estava lá já com 18 aos 22 anos. Fica a pergunta. Muito mais tempo. Estava rindo porque ídolo pop, né? Mas a minha carreira em cursinho foi longa. Eu entrei na faculdade, entrei muito bem colocado, e o dono do cursinho me chamou para dar aula. Eu tinha que trabalhar, meu pai aí já tinha 3 filhos grandes e não tinha condição de me manter, e eu mesmo não queria. Então eu comecei a dar aula com 18 anos, levava uma vida dura na época da faculdade, porque a faculdade é em tempo integral. Eu saía da faculdade e ia para o cursinho, e dava aula todas as noites, e depois sábado o dia todo, e domingo de manhã também. Quando eu tinha 22 anos, estava no 4º ano da faculdade, eu e um outro doido, que foi o João Carlos de Gênio, montamos um cursinho, que eu chamei de curso objetivo. E esse cursinho cresceu muito, e eu fui professor de cursinho por 20 anos. Eu parei de dar aula em cursinho quando eu tinha 38 anos, foi dos 18 aos 38. E o objetivo acabou sendo um curso muito grande, numa época tinha 10 mil alunos no cursinho. E nós dávamos a mesma aula, eram turmas de 400 alunos. Então você imagina, eu dava a mesma aula 25 vezes por semana, Carlos, 25 vezes. A gente usava o quadro negro, eram quadros negros enormes. Aliás, não inventaram um método didático visual melhor do que o quadro negro até hoje. Porque o quadro negro, a maioria das pessoas que estão vendo aqui talvez nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Mas no quadro negro, você, enquanto está explicando, você está com um giz na mão e você vai desenhando e escrevendo enquanto você fala. E aí a exposição corre em tempo real. Você consegue acompanhar o seu raciocínio à medida que você escreve no quadro negro. Hoje, como é? Hoje o recurso visual, audiovisual, ótimo, acho uma maravilha. Você consegue passar vídeos, mostrar imagens e tudo. Mas você vai a um congresso médico. A Luciana, que está nos ouvindo aqui, conhece bem isso. Vai a um congresso médico internacional. Sobe alguém no pódio. Primeira frase que ele diz, é universal, todos falam a primeira frase. May I have the first slide, please? Apaga a luz e acende a tela. Você automaticamente para de olhar para o expositor e olha para o slide. E o expositor começa a te atrapalhar, porque ele vai falando e você está lendo no slide. Ele fala, fica quieto, deixa eu ler o slide. Vai para casa, deixa os slides correrem, né? O professor é um ator,
Você imagina, você vai a uma peça, vai assistir Shakespeare no teatro, e aí tem uma fala do Otelo, começa a falar. E nessa hora apaga a luz e aparece o texto do Shakespeare, que é maravilhoso, mas aparece o texto. Isso é teatro. O professor é um ator, a atenção tem que estar voltada para ele. Ele pode usar os recursos audiovisuais, mas a atenção tem que estar nele. Se você deixa ele no escuro, aí vira uma coisa insuportável. Né? Por isso que a gente dorme nessas apresentações mais chatas. E dá sono. Aí teve todo esse aprendizado. Você imagina, cara, que outra profissão? Qual é o ator que teve 25 vezes a mesma peça durante uma semana? Imagina. Foi um treinamento absurdo. Por isso que hoje, às vezes, as pessoas me dizem, você nasceu para ser professor. Eu falo, não nasci, não, aprendi. Eu aprendi, foi treinamento. É lógico que algumas pessoas têm mais facilidade para uma coisa do que outras, mas não existe um talento sinceramente. O talento tem a ver com essa repetição, né? Tem um psicólogo norte-americano da Califórnia, ele fala isso. São as muitas horas, é o brevet do piloto. O talento é fruto dessa repetição do bom comportamento. Chegou então um tempo aí com uma epidemia nos anos 80, já que você falou de congresso, você voltou de Estocolmo, da Escandinávia, voltou de um congresso sobre AIDS, o vírus do HIV. Está dando um salto para a gente começar a perceber isso, a novidade que você trouxe, e encontrou o Brasil já preparado com o seu moralismo eterno, com as reações, os estereótipos, né? É a peste gay. E você chega com essa visão mais esclarecida, veio da Escandinávia com essa visão, e começa a trabalhar nesse embate. E aí é que aparece essa convocatória para você. Eu soube que alguém te chama para publicar no Estadão, e depois alguém começa a pedir que você venha falar aqui na rádio também sobre essas questões que eram importantíssimas, né? Sair um pouco dessa visão estereotipada do vírus da AIDS. Conta aí como é que foi essa etapa. Eu, na verdade, fui envolvido pela epidemia de AIDS, porque eu dirigia no Hospital do Câncer de São Paulo, eu sou oncologista, né? Eu dirigia o serviço de imunologia clínica. E fui convidado para fazer um estágio no Memorial Hospital de Nova York, no Sloan Kettering. E foi um estágio curto, uns 3 meses, lá na imunologia do Memorial. E Nova York era o epicentro da epidemia de AIDS. Foi em 1983, imagina. Os primeiros casos tinham surgido em 81. E como eu me interessava muito por imunologia, eu fiquei muito fascinado pela doença do ponto de vista teórico, porque imagina, você tinha provavelmente um vírus, a gente nem sabia na época, mas provavelmente um vírus, depressão imunológica, infecções oportunistas e câncer, que era o sarcoma de Kaposi, linfomas dos doentes com AIDS. Era tudo o que mais me interessava na medicina. E aí eu comecei a estudar, passei 3 meses lá, que o laboratório terminava, a clínica acabava os atendimentos, e 5 horas da tarde eu ia para a biblioteca, precisavam me expulsar de lá às 10 horas da noite para poder fechar. E quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista que tinha visto os casos de sarcoma de Kaposi epidêmico, que era o sarcoma de Kaposi disseminado. Os primeiros de São Paulo e vários que vinham do resto do país, eu tratei aqui em São Paulo. E aí fui a esse congresso em Estocolmo. E eu fiquei muito impressionado com a dimensão que a epidemia estava tomando no mundo. Já era uma pandemia. E fiquei muito tocado por um slide que um Piotr, esqueci o segundo nome dele. Ele dirigiu o programa de AIDS da Organização Mundial da Saúde. Ele colocou um slide que tinha uma frase do Inferno de Dante Alighieri.
que dizia o pior dos infernos, mais ou menos esse era o sentido, o pior dos infernos está reservado para aqueles que nos momentos de crise se omitem. E eu lembro que depois dessa palestra eu estava voltando para o hotel e pensei, pô, eu amanhã vou ter um neto, uma neta, que vai dizer, vô, estava acontecendo uma tragédia dessa, vocês não explicavam para a sociedade o que estava acontecendo? E eu falei, não, eu tenho que achar um jeito, eu não quero que um neto, uma neta me diga uma coisa dessas. E aí eu escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, um artigo grande que eles deram destaque, publicaram uma página inteira com a chamada grande na primeira página e tudo. E em seguida eu tinha um amigo, um grande amigo, chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel aqui em São Paulo. O Fernando dirigia a Rádio Jovem Pan, AM ainda naquele tempo. Estou falando de 1984, por aí, né? Ao redor disso. E um dia eu passei na rádio para conversar com ele, era na Avenida Paulista, era um lugar que eu estava sempre por perto. Eu sentei com ele e contei o que eu estava vendo no cursinho, que eu tinha visto no congresso. E ele, falei, pô, Fernando, todo mundo chama isso de peste gay. Não existe doença sexualmente transmissível que fique restrita a num sexo só. Não existe. Qual é a doença que só pega homem ou só pega mulher? Né? Isso vai ser uma tragédia, porque como é peste gay, as mulheres não se cuidam, porque são mulheres, não são gays, elas não vão pegar. Os homens mesmo, as mulheres nunca imaginam que aquele homem pelo qual ela pode estar apaixonada eventualmente é bissexual. Tem o pessoal da droga injetável, porque vai espalhar entre eles. Já havia uma epidemia de cocaína injetável na periferia das cidades brasileiras que a sociedade simplesmente desconhecia. Aí diz ele, vamos gravar uma entrevista aí. Grava, me conta isso aqui, vamos fazer uma entrevista. Eu titubeei muito, porque naquela época, médico que falava nos meios de comunicação de massa ficava mal visto pelos colegas. O meio de comunicação, aparecer no meio de comunicação era como você querer se promover, você querer ganhar clientes, né, ficar famoso, né? Era um absurdo. E eu, mas estava ali, naquele ambiente, eu gravei a entrevista. E ele pegou, passado umas semanas, ou 2 ou 3, encontrou um amigo na rua e falou, eu vi você falando na Jovem Pan ontem. Não, ontem não, tem umas 2 ou 3 semanas. Eu não, ontem. Tem certeza? Tenho certeza. Eu liguei para o Fernando, falei, Fernando, ele disse que ouviu ontem a entrevista, você passou de novo? Eu falei, não, eu dividi a entrevista, que era longa, em fragmentos. E eu estou rodando esses fragmentos na programação. Mas está louco, você vai acabar com a minha carreira. Meus colegas vão me xingar de tudo que é nome, vão dizer que eu estou fazendo propaganda de mim mesmo. Falei, aí você tem que ver o que você quer, né? Se você quer estar bem com seus colegas ou se você quer transmitir informação para a população. E foi assim que começou. Nossa Senhora, e entrou no mundo do marketing, entrou nesse mundo das mídias, e claro, isso a gente sempre percebe a dificuldade, né? Esse pudor das profissões da área de saúde de entrar nas mídias. Hoje, claro, hoje a coisa mudou bastante, mas naquela época era bastante complicado. Eu me lembro, quando eu estudava psicologia, já havia essa advertência, né? Não era de bom tom se colocar nem anúncio nas páginas amarelas daqueles catálogos telefônicos da época. E aí, hoje, claro, numa era de comunicação, a gente percebe que isso precisa ser elaborado. A gente precisa trabalhar essa imagem, ainda mais com essa carência de informação, a informação científica. E você, então, vai trabalhar como voluntário num lugar muito, muito singular, né? Um lugar muito especial, a Casa de Detenção, que é um lugar que recebe esse nome de Carandiru, por causa de estação Carandiru, estação do metrô,
E ali me parece que já é o garoto do Brás com algo da cidadania, o senso de cidadania. Eu não estou jogando bola, eu saí daquela turma, virei médico, mas talvez eu tenha uma dívida social. Me permita fazer essa inferência. É a dimensão cidadã de cada um, e você vai trabalhar, então, como médico de detentos, de presos, e aí se descortina todo um mundo para você, né, nesse outro universo. Claro, vai virar depois a sua experiência, que eu diria uma experiência de um etnógrafo. Né? Você começa a registrar isso como antropólogo, porque é com muita clareza que você traz para a gente aquela cultura, né, do mundo do cárcere. Eu queria que você abordasse um pouco esse seu capítulo da vida. Olha, eu sempre tive um interesse pelo mundo marginal. Sempre tive. Vou contar uma história, não sei se devia contar, mas eu tinha 12 anos, eu, à noite, às vezes fugia de casa, esperava todo mundo dormir, morava num sobrado. Eu entrava no quarto da minha irmã, que dava para uma sacada. Da sacada eu descia pela grade da janela de baixo e ia para a rua. Eu juntava dinheiro, pegava o bonde naquela época e ia para a cidade. E da cidade eu ia para uma região da cidade onde hoje é a Cracolândia, que na época era a zona de meretrício da cidade. Imagina, eu tinha 12 anos, era uma criança, um moleque. E eu não ia atrás de sexo, nem eu tinha dinheiro e nem coragem, imagina. Mas eu ia para ver aquele ambiente. Sabe, as mulheres na porta, aqueles homens jogando snooker nos bares, as músicas que tocavam. Eu parava na porta do bar assim, encostado, e ficava olhando aquele ambiente todo. Bastava o primeiro olhar para mim, eu saía correndo, andava, porque eu ia morto de medo. Eu ficava com medo, imagina, naquele lugar. E aí, quando ia dando assim, 10h30, 15 para as 11, eu saía correndo, ia embora, pegava o bonde e voltava para casa, que meu pai chegava 00:30. Se ele me pegasse na rua, me matava nesse horário. Eu sempre tive essa curiosidade, sabe, desse ambiente. E aí eu fiz quando nessa época da AIDS, eu fui convidado para fazer um vídeo educativo e eu fui para a cadeia, para gravar na cadeia. E quando eu entrei na cadeia, vi aquela porta, cadeia tudo é forte, né? Você entra, a porta bate, bam, você sente que você está num outro mundo, você já não está no teu mundo conhecido, né? Eu fiquei muito fascinado, mas fiquei fascinado, eu só pensava nisso. A ponto da minha mulher dizendo, o que está acontecendo com você? Eu nunca vi você quieto desse jeito. Porque eu só pensava na cadeia, fiquei com aquelas imagens o tempo inteiro. E aí eu falei, olha, se isso não me sai da cabeça, eu tenho que chegar mais perto. Aí fui lá, conversei com o diretor, tomei um pouco de canseira, mas consegui organizar primeiro umas palestras sobre AIDS para os presos. E aí os presos me paravam no corredor, vinham, abria a boca cheio de candidíase, outro com herpes zoster aqui. Parecia o Pátio dos Milagres ali a hora que eu saía. E eu não tinha como resolver nada, porque eu não tinha nem caneta para escrever, né? Pedi um papel, escrevia, olha, entrega para sua família. Aí eu falei, não tem condição de ser assim, eu vou começar a atender aqui. Aí falei com o diretor e ele, imagina, tinha uma falta crônica de médicos lá. Falei, olha, eu posso vir um dia por semana aqui. Eu tenho condição de ficar um dia por semana como voluntário. E aí começou esse trabalho. Começou em 1989 e não terminou ainda. Parou quando começou a epidemia do Covid agora, que aí não me aceitaram mais na cadeia por causa da idade. É uma experiência muito rica, né? E como isso vai ampliando o sentido da medicina. Né? Se a gente for viajar na palavra clínica, né, dos gregos, né, estar perto do leito, ainda que esse leito esteja lá dentro do cárcere. E eu achei interessante que surgiu daí dessa experiência com essa unidade prisional, surgiu uma trilogia
né? Você vai trabalhar com os carcereiros também, que também tem uma saúde e um sofrimento psicológico, mas me interessa muito saber das prisioneiras, porque as prisioneiras, afinal de contas, são mães. Elas são jovens mães adolescentes, e nós estamos aqui na Sociedade de Pediatria, né? E elas deixam essas crianças, elas podem ficar com essas crianças 6 meses, segundo eu entendi, né, de alguma live que eu assisti, e depois isso é arrancado e essa criança fica distanciada dela. Enfim, um pouquinho, fale para a gente um pouquinho dessa sua experiência com as prisioneiras. Tive uma ligação e um interesse muito forte pelo universo feminino. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 4 anos quando ela morreu. E aí nós fomos morar com a minha avó paterna, que em seguida morreu também. Eu tive esse convívio, e tive uma irmã mais velha, 3 anos mais velha do que eu. Quando minha avó morreu, eu tinha 8 anos, e essa minha irmã tinha 11. E essa minha irmã foi minha segunda mãe, né? Até hoje, você imagina que eu viajo, às vezes estou no exterior, e ela me telefona, manda mensagem, querendo saber que eu tenho que me agasalhar, porque ela viu que a temperatura vai cair na cidade que eu me encontro. É um absurdo. Então, eu tive essa ligação muito forte. Eu fui parar no presídio feminino por uma casualidade, porque eu atendia, quando acabou o Carandiru, fui atender na penitenciária do Estado, que ficava atrás do Carandiru, presídio bonito, né? É ruim dizer que um presídio pode ser bonito, mas é um projeto do Ramos de Azevedo, que foi o mesmo arquiteto do Teatro Municipal de São Paulo e de outras obras. E esse presídio depois foi transformado em feminino. E ali eu fui chamado para ajudar no atendimento das mulheres enquanto não se organizava o serviço médico. E eu fui para ficar 6 meses e voltar para cadeias masculinas. Mas acabei ficando até agora. Então comecei em 2006, foi até o ano passado, parei por causa da pandemia, em fevereiro. Portanto, ano passado foram 15 anos atendendo doentes no presídio feminino. As mulheres, no Brasil, eu recebi uma coisa uma vez, que chegou pela internet, de uma mulher que estava no céu e voltava para voltar para a vida na Terra. E ela disse, onde o senhor vai me mandar? Eu falei, vou te mandar para a Síria. Eu falei, não, para a Síria eu não quero ir. Não, então vou te mandar para outro lugar que estava tendo guerra. E ela falou, não, por favor, não me manda para um lugar desse. Eu dizia, olha, então vou te mandar para o Brasil. Ela falou, para o Brasil? Eu acho que estou preferindo ir para a Síria. Ela dizia. Porque, na verdade, a condição da mulher no Brasil é uma vergonha, é medieval. É medieval. Nós somos machistas, vivemos numa sociedade que só preza o homem, que deixa as mulheres numa situação de inferioridade pelo fato de serem mulheres. Mas hoje você tem mulheres que são CEOs de companhia, professoras universitárias. Temos, tá? Ninguém conseguiu segurar, não foi porque os homens cederam esse espaço, foi porque elas tomaram esse espaço de nós. Temos sim. Agora, quanto elas representam na população brasileira? Qual a porcentagem de mulheres que chegam a essas posições de destaque? Eu, uma vez, há pouco tempo atrás, dando uma aula na Faculdade de Medicina, eu tinha 2 alunos, um rapaz falou uma coisa meio engraçada, mas assim um pouco depreciativa em relação à moça. Eu falei, olha, não fala assim, sabe por quê? Vocês estão no mesmo ano, estão? Os 2 eram R1, acho que, em residência. Vocês chegaram até aqui, né? Frequentaram boas faculdades, chegaram até aqui. Ela é mais brilhante do que você. Ela é mais brilhante do que você porque se ela não fosse mais brilhante, ela estaria numa posição inferior à sua. Se ela tem uma posição igual, porque ela é mais brilhante. E eu acredito nisso. Quando eu vejo uma mulher e um homem exatamente na mesma posição, eu acho que ela é um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais preparada, porque senão as mulheres são sempre mantidas para baixo. Agora, você imagina as mulheres pobres, as mulheres que moram na periferia das nossas cidades, essas que estão na condição atual aí, todas
tendo que se virar para conseguir comida para os filhos. Primeiro, você roda pela periferia, eu rodo muito por causa das gravações da televisão, né? Era tudo feito na periferia antes da epidemia. Você não acha homem em casa, Carlos. Não tem homem nas casas. São só mulheres. É uma senhora de 52 anos, que parece que tem 80, uma filha ou duas e 3, 4 crianças, filhas dessas filhas. Os homens põem filho no mundo e viram as costas. Fazem isso no nosso nível. Ficam pagando a escola das crianças só, e a mulher que se vire, que trabalhe, que consiga cobrir todas as outras despesas. Ou então dão aquela pensãozinha que o juiz mandou no nosso nível. Lá para baixo, quando você vai nos níveis, nos estratos sociais inferiores eu digo financeiramente, é muito pior. A mulher, olha, eu em cadeia de homem conheço muito bem, né? Foram, 20 e tantos anos em cadeia de homem. 20 anos em cadeia de homem. Você, fim de semana, visita no fim de semana, fazem fila na porta, façam isso por curiosidade, passem em qualquer cadeia de homens, num sábado ou domingo, vocês vão ver a fila. Às vezes a fila começa na sexta-feira à noite, elas montam barraquinha, levam cadeiras e cobertores para passar a noite ali esperando para visitar o vagabundo que está lá dentro. Passa numa cadeia feminina, vê se tem fila. Tem lá meia dúzia de pessoas, em geral outras mulheres. O homem, a mulher vai presa, o homem, o marido, namorado, esquece. Eu conto nos dedos as mulheres casadas que foram presas e que o marido ia visitar. Só para vocês terem uma ideia, a penitenciária feminina aqui de São Paulo é a maior penitenciária feminina do país. Tem 2.200 presas, varia muito, porque entra, mas entre 2.200 e 2.300 é a maioria das vezes. Sabe quantas visitas elas recebem por semana, juntando o sábado e o domingo? 800 visitas. O que não quer dizer que são 800 mulheres presas que recebem visita, porque algumas recebem 3, 4 pessoas, vem a prima, a irmã, a mãe, a avó e outras nenhuma. Visitas íntimas, que é um direito que elas adquiriram muito depois dos homens, elas vieram adquirir o direito às visitas íntimas depois do ano 2000, enquanto que os homens começaram na metade dos anos 80. Visitas íntimas não passam de 200 mulheres. Olha a diferença que é. A mulher vai para a cadeia, é esquecida, ninguém mais lembra dela. A mãe não vai visitar, os irmãos não vão visitar, marido, namorado, companheiro, esquece. A mulher é abandonada na cadeia. Eu acho que as famílias se envergonham muito mais de uma mulher presa do que de um homem preso. E a mulher presa, por ter cometido um crime, tem sempre uma conotação sexual no julgamento dos outros. Ah, mas se ela era assaltante, ela devia ser promíscua também. Se ela tem a ver uma coisa com a outra, né? Não se cobra isso dos homens. O cara é assaltante, é promíscuo? Não, às vezes ele é assaltante, é casado, tem filhos, tem um casamento monogâmico, né? A mulher não, tem sempre essa conotação. E ela, quando engravida, vai presa grávida. Olha, quando eu cheguei lá em 2006, na feminina, a mulher dava à luz, ficava 2 meses com o filho. Você não imagina o trabalho que deu de conversar com tanta gente, inclusive o secretário de administração penitenciária, não pode fazer isso. Isso é penalizar a criança. O que diz o Ministério da Saúde? Que tem que amamentar 6 meses. Aí vocês pegam a criança com 2 meses e mandam embora da cadeia. Não, mas aqui é difícil manter criança pequena. Não tem que manter de qualquer jeito. Tem que se criar condições para ser mantida. Senão pune a criança. E hoje ficam 6 meses e aí a criança vai embora com um familiar ou o conselho tutelar quando não tem família. E aí a criança vai enfrentar essa vulnerabilidade social, ela vai ficar na fragilidade.
E podíamos puxar um pouquinho para um tema que é também importante para quem trabalha com a criança, com a saúde da criança, e com a saúde mental das meninas, dos meninos, que é a cultura do estupro. Essa criança, sem esse olhar dessa mãe, sem essa proteção dessa mãe, ela vai ficar muito mais vulnerável e vai se repetir esse ciclo de marginalidade, a violência, né, que tem a ver com essa reprodução social. Você ouviu muito isso também nas suas andanças pela periferia? Ô Carlos, eu brinco às vezes com os amigos dizendo que eu vim saber o que era uma mulher quando cheguei na cadeia. Porque até ali eu tinha uma visão parcial do que era uma mulher, embora tenha sempre me interessado pelo universo feminino, como eu disse. Mas lá que eu entendi direito assim, o que é uma mulher, né? Que situação ela vive, como é que ela se defende desse mundo inóspito e tudo. Eu sempre ouvi falar de estupros, e vocês pediatras devem ter dezenas de casos assim, estupros domésticos, né? Dentro de casa. Não estou falando de estupros de meninas de 17 anos, de 18 anos, estou falando de estupro de criança. Crianças, sim, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Eu tive uma menina na cadeia que fugiu de casa aos 8 anos porque era estuprada pelo padrasto. Fugiu, foi para a rua, foi viver na rua. Ela tinha ouvido que um menino do bairro, que ela conhecia, tinha fugido de casa e ido para a Praça da Sé, que era bem no centro de São Paulo. E ela foi para lá, sozinha, com 8 anos de idade, foi viver na rua com 8 anos de idade, você imagina. Sorte dela que tinha uma menina de 14 anos que vivia na rua também e que virou mãe de rua dela, que são essas meninas mais velhas que vêm essas pequenas e cuidam delas, né? Foi a sorte dela. Então, essa realidade a sociedade finge que não existe, né? Porque é tão horrível que você fala, não quero nem saber desses problemas, né? Mas essas meninas ficam sujeitas ao estupro dentro de casa, com o padrasto, com o pai às vezes, com o avô, com um amigo da família, com o tio, com o irmão mais velho. É uma tragédia social. Em ambientes pequenos, casas de um cômodo, onde dormem todos um colados nos outros. Olha, eu acho que esse é o lado mais duro que a mulher enfrenta na sociedade brasileira. Só deixa eu lembrar de uma coisa, eu já fiz por brincadeira, assim, fazendo palestras, eu queria saber se tem alguma mulher aqui presente que nunca foi desrespeitada. Na rua, passando, alguém mexeu, falou uma grosseria, ou algum homem se encostou num transporte coletivo. Nunca achei uma mulher que dissesse que nunca foi desrespeitada. Um dia eu estou dando uma aula numa penitenciária feminina, não nessa que eu trabalho, e fiz a pergunta para elas todas lá. Aí uma menina levantou a mão. Eu não diga. Era uma menina com cabelo parecido de jogador de futebol, assim, bem masculinizada mesmo. Comigo nunca mexeram. Nunca falaram uma gracinha quando você passou. Ela falou, não, mas eu também ando armada desde os 10 anos de idade. Então, acho que essa é uma solução para a mulher brasileira, né? Andar armada desde os 10 anos. Aí ninguém mexe com ela. Ou uma política pública, né? Uma parceria, ou a sociedade civil organizada se sensibilizar com isso, né? E criar essa proteção social. E um pouco isso que a gente sente falta, né? Eu queria que a gente fizesse um pouquinho agora de um momento de reconhecimento do trabalho do SUS, já que eu falei de política pública, política de saúde. Agora, com a pandemia, a gente está começando a despertar para o valor do SUS. Acho que em algumas lives você defende bem, apesar de todos os problemas que ele passa, mas é o nosso grande patrimônio e a gente conta com ele, como agora estamos contando. Eu acho que a minha geração de médicos, Carlos, teve
privilégio de ter vivido a maior revolução na história da medicina brasileira. Eu acho que não haverá outra tão profunda e importante quanto foi a criação do SUS. Você imagina como era antes. Antes do SUS, o SUS é de 88, né? Não vamos esquecer, não faz tanto tempo assim, são 33 anos, né? Antes do SUS, como era? Quem tinha carteira assinada tinha direito ao antigo INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social. O INPS dava atendimento médico para os que tinham carteira assinada. E só. Quem não tinha carteira assinada era considerado indigente. Ninguém tinha obrigação de atender. Ninguém. E aí, quando ficava doente, dependia da caridade pública. Ia para Santas Casas, ou a prefeitura tinha um hospitalzinho ali para dar algum atendimento. Era isso, acabou. Vinha carimbado no prontuário, indigente. Carimbava no prontuário. Muito bem. Aí aparece um bando de visionários, chefiados por um homem chamado Sérgio Arouca, não era o chefe, mas ele que se destacava mais. E disse, nós vamos colocar na Constituição que saúde é um bem de todos e um dever do Estado. E colocaram na Constituição. Aí o pessoal diz, mas criaram o SUS, mas não disseram de onde vinha o dinheiro. Não podiam dizer, não tinham dinheiro. Foi a criação do SUS que obrigou a destinar verbas para financiar o SUS. E ele começou assim. E as pessoas, os brasileiros têm uma visão completamente distorcida e injusta do SUS. Nós estamos vendo agora na pandemia, se a gente não tivesse o SUS, o que estava acontecendo? A visão injusta o que é? O que a televisão mostra. Vai lá, hospital lotado, corredor, pronto-socorro, todo mundo reclamando. Ninguém fala do programa de imunizações, Programa Nacional de Imunizações, um dos melhores programas do mundo, que podia agora estar dando um show se nós tivéssemos vacina. Chegamos pela primeira vez na vida do programa, nós não começamos um programa, a imunização sem vacina. Imagina que é o absurdo que nós estamos vivendo nesse momento. O maior programa nacional de imunizações do mundo, o maior programa diário, nós revolucionamos o tratamento da AIDS no mundo. Fomos nós que demonstramos que distribuindo medicamentos gratuitamente, as pessoas zeravam a carga viral e zerando a carga viral, paravam de transmitir o vírus. Foi o Brasil que demonstrou. Primeiro demonstrou que você podia que havia possibilidade de dar medicamentos para todos. Indistintamente. Eu chego lá com a receita, apresento, recebo a medicação. Ninguém quer saber se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu sou homossexual, bissexual, heterossexual. Vai lá com a receita, você sai com o remédio na mão. Você imagina, em 95, quando surgiram os inibidores de protease, o Brasil tinha a mesma prevalência de HIV do que a África do Sul. Nós começamos a distribuir os medicamentos lá. A África do Sul não fez isso. Eles têm 10% da população adulta infectada. Nós temos aí uns 800 mil brasileiros infectados. Não é pouco, mas não são 17, 18 milhões como seriam os 10% de adultos se estivessem infectados. Quando você tem uma epidemia, do que você precisa? Você precisa de uma política. Quem define o combate à epidemia não é o epidemiologista, o infectologista, o clínico geral, não. É o presidente da República, é o Ministério da Saúde. É lógico que eles definem como? Vão ouvir os técnicos, vão ouvir as pessoas que entendem, e a partir daí, eles é que conduzem. Conduzem por quê? Porque eles têm que criar programas. O que foi feito na epidemia de AIDS? Nós tínhamos um Ministério da Saúde, nem era médico, era o Zé Serra, que era o ministro da Saúde, nem médico era, mas se cercou de gente de alta competência, e eles criaram essa maluquice que foi o Programa Brasileiro de AIDS, que fez essa revolução no mundo. E aí foram lá, brigaram com as multinacionais, quebraram patente, fizeram genéricos, e nós estamos aí nessa situação, conseguimos tratar todos os brasileiros. Olha a diferença dessa vez aqui.
Não tinha governo, não tinha coordenação central, não tinha Ministério da Saúde. Sai o governador faz de um jeito, o outro faz de outro, o prefeito age saímos batendo cabeça e o vírus se espalhando e nos tornamos campeões mundiais do número de mortes, né? Com cifras estratosféricas, né? A gente está apavorado aqui e já entrando nesse clima, né, de luto, né, de morte, né, de a gente perceber essa experiência dolorosa de perda de tanta gente no Brasil. Aliás, a gente pode fazer até um momento aqui de homenagem, né? Na outra vez também, na primeira edição aqui do Ped Talks, a gente fez essa reverência aos profissionais da pediatria que faleceram. Recentemente eu li aqui no site da sociedade uma médica pediatra sergipana, faleceu de Covid. Então a gente sempre está diante disso nesse momento. E pegando carona nessa ideia, Drauzio, eu queria te perguntar sobre sua experiência na Amazônia, que você teve aquela experiência com a febre amarela, deu bobeira com a vacinação, deixou passar o tempo da vacina, alguma coisa que você tinha falado, né? E você chegou realmente num momento muito próximo, né, de perder a vida, né? Como é que foi isso aí? O médico que fica no lugar do paciente. É horrível. É muito melhor estar no lugar do médico. Você sabe que eu bobiei com a vacina. Eu vou para o Amazonas, já fui mais de 100 vezes para o Rio Negro. A gente faz um trabalho científico lá na região do Rio Negro, testando determinadas famílias de plantas contra bactérias resistentes a antibióticos e células tumorais malignas. É um trabalho feito aqui, trabalho acadêmico, não tem finalidade financeira, é feito na Unip, aqui em São Paulo, Universidade Paulista. E uma das vezes que eu voltei, cheguei em casa, eu fui na quinta-feira à noite para lá, imagina, fui só ver um detalhe do trabalho, voltei sábado à noite, viajei a noite inteira, e cheguei de manhã, no domingo, e tive uma tremedeira na madrugada de domingo, uma coisa que eu fiquei, que frio é esse? Aí eu falei, não, isso é um calafrio. Depois o termômetro estava com 39,5. Eu achei que tinha pegado dengue, porque estava dando muita dengue na Amazônia. A dengue é muito parecida com a febre amarela no início, né? Mas fui piorando. Na quinta-feira eu fui internado e no domingo para segunda-feira eu achei que ia morrer. Eu não achei fazendo drama, não. Porque você vê, eu estava com as transaminases, quando eu fui internado, na faixa de 200, 300, e no domingo chegaram a 10 mil. Falei, vai acabar meu fígado nesse ritmo aqui, vou entrar em insuficiência hepática. E comecei mesmo a ficar já mais confuso. Meus médicos pediram uma ressonância cerebral, estão pedindo ressonância, eles acham que eu estou com uma encefalite, e estava mesmo, né? Porque a febre é uma doença que o vírus se espalha pelo corpo todo. E de repente comecei a melhorar na quarta-feira seguinte. E ali eu tive consciência de que ia morrer, mas é interessante isso, porque primeiro os colegas que tratavam de mim eram pessoas com quem eu tinha total intimidade e confiança, e não cabia ninguém mentir ou me enganar por isso, e mesmo porque não adianta, né? A gente conhece os códigos, né? Se alguém minimiza qualquer coisa, você olha e percebe que não é assim, né? Muitas dessas coisas a gente mesmo fez com os outros, e aí você se reconhece. E eles mesmos acharam que eu não ia conseguir escapar, mas eu tive uma experiência muito interessante aí. Você, quando tem uma doença grave assim, que se instala progressivamente, você vai ficando em paz. E você, sem querer, vai se desligando. Eu estava com uma série na televisão, e eu, quando estou na televisão, eu acompanho, eu olho, eu tenho que olhar, claro, né? Tenho que ver, porque no dia seguinte as pessoas
comento, o pessoal da redação quer saber o que eu achei, etc. E aí, no domingo à noite, minha mulher falou, olha, vai começar o Fantástico, vamos ver. Eu fiquei olhando, eu estava ali na tela, era eu e não era eu também. Aquela pessoa que estava lá não me interessava a mínima, sabe? A mínima, tinha interesse em ver aquilo, não achava a menor importância. Comecei a sentir que as pessoas que eu mais amava na vida, minhas filhas, minha mulher, começaram a perder importância. Não é que perderam importância, tinha importância ainda, mas eu não estava me desligando delas. Involuntariamente, mas isso não era ruim, sabe? Foi me trazendo uma paz mesmo. E eu lembro no dia que eu fiquei pior mesmo, eu falei, olha, morrer não é difícil, não é difícil. Porque a gente tem ideia, talvez, lógico, aparece alguém com um revólver, assim, uma coisa súbita, é evidente que deve dar um pavor. Mas quando a doença mesmo vai preparando, eu vi isso quantas vezes na minha carreira também. Você vê, a doença mesmo vai preparando o paciente para os estágios finais. É uma experiência, lógico que eu não recomendo, mas eu acho que é uma experiência muito, muito importante para a gente que é médico, né? Para você entender melhor como funcionam as doenças, né? A que ponto elas nos levam. O luto, né? Enfim, eu acho que tem duas palavrinhas aí que o povo da psicanálise, da psicologia usa muito, né? Uma coisa é a ruptura e a outra coisa é a separação. Né? Se separar dessa vida tem uma dinâmica própria, né? A ruptura é mais abrupta e por isso ela tem uma dor diferente e ela, enfim, traz sofrimento, vai exigir traz esse espanto diante da vida. Mas eu acho muito enriquecedor. A gente está conversando em cima daquela perspectiva, né, de uma trajetória de vida e carreira, mas de vez em quando você entra no existencial, naquilo que é a trajetória de vida. A carreira é do médico, mas ele já veio com as luzes do Santa Efigênia, aquelas luzes misteriosas e sensuais, ele já jogou um bocado de pelada na rua. Então, esse acúmulo de vida, de experiências, né, diante dos detentos, diante dos profissionais, servidores públicos, carcereiros, enfim, seus alunos do objetivo. Eu acho importante a gente perceber o quanto que a carreira ela influencia a existência. E a existência passa a ter um significado especial. Num momento como esse, baixo astral que a gente está vivendo no país, com tanta perda, tanta incerteza. Quando eu comentei que ia fazer essa entrevista contigo, alguns amigos e as amigas que moram no exterior dizem, como é que um cara desse, com esse cabedal, não migrou ainda? Por que ele não veio morar em Nova York ou em Paris? Ele poderia estar morando no exterior. Então, como é que está o seu sentimento de pertença ao Brasil? Apesar dos pesares, você se sente brasileiro? Quer morar aqui ainda? Completamente. Eu vou morrer morando no Brasil. A menos que seja obrigado por uma situação política insustentável, pessoal, né? Nunca pensei em viver fora do Brasil. E eu acho que eu sinto, a gente tem um pouco constrangido de falar assim, porque parece demagogia de político. Mas como eu não sou político e nunca serei, eu tenho um compromisso com o meu país. Eu sinto isso. Como eu tenho um compromisso com aqueles que não estudaram, e eu que não tiveram o pai que eu tive e pude estudar. Eu tenho que compartilhar isso de alguma forma. E tudo que eu tenho, tudo que eu consegui na vida, a minha casa, a criação das minhas filhas, tudo aqui no Brasil, fui fazendo medicina aqui. Eu tive a oportunidade de fazer coisas no Brasil que aí fora eu não teria nem por sonho, nem por sonho. Você acha que um médico chega aí numa cadeia americana e diz, olha, eu venho aqui um dia por semana e o diretor da cadeia, pode entrar, faz o que você quiser. Nós distribuímos um gibi na cadeia que chamava Vira-Lata, que foi feito por Paulo Garfunkel e Líbero Malavolha, que era um gibi
E era um Carlos Zéfiro dos anos 90. Carlos Zéfiro fazia um gibi que a molecada chamava de catecismo, que era um gibi pornográfico. Nós fizemos um gibi pornográfico para promover o uso da camisinha. O herói tinha sexo explícito mesmo no gibi, mas ele tinha que usar camisinha, era sempre com camisinha. E ele era sujo com droga injetável, ele tinha bronca de droga injetável. Não usava e tinha bronca de quem usava. Pô, nós acabamos com a cocaína injetável dentro da casa de detenção, levamos a zero. E nós distribuímos esses gibis nós fizemos 10 exemplares do gibi. E em que cadeia do mundo isso seria permitido? Sem falar com ninguém. Eu, os carcereiros ali e os 2 malucos que faziam o gibi. E a gente imprimia na Unip. E aparecia o gibi e na capa vinha assim, uma parte de baixo escrito Supervisão Científica Dr. Drauzio Varela, porque era um gibi de sacanagem, mas tinha supervisão científica. Pô, é um país, você consegue fazer isso e ver o resultado do seu trabalho. Porém, nos anos 60, quando eu era adolescente, 60% dos brasileiros fumavam, adultos, os homens, fumavam. Pô, hoje não há 10% de adultos fumantes. Nós conseguimos fazer isso no Brasil. Fazendo o quê? Falando na televisão, as coisas que eu 2 vezes na TV Globo mostrei um pulmão normal, rosadinho, e um pulmão de fumante que parecia que tinha jogado piche no pulmão. Não é? Eu pude fazer isso na televisão brasileira sem... Onde é que você encontraria um lugar que te possibilitasse tantas oportunidades como o Brasil? Eu fiz medicina, fiz clínica sofisticada, meu consultório na frente do Sírio-Libanês, ao mesmo tempo aprendi a fazer medicina mesmo, de verdade, foi na cadeia, porque medicina é uma profissão que você faz com a mão. Qual é a queixa maior dos doentes hoje? Foi lá, o médico ficou olhando para o computador, nem olhou na minha cara. Essa é a queixa, você não faz medicina assim. Você faz medicina pegando no doente. Se você não toca, não examina, não palpa, não ausculta, você não completa o ato médico. O doente sai frustrado, porque ele acha que ele não foi atendido por um médico. Ele recebeu ali um técnico, que foi recebido por um técnico. Eu aprendi isso na cadeia. Aprendi que você dá para fazer medicina sem raio-x, sem exames de laboratório e com uma cesta básica de medicamentos. Lógico que a gente erra mais assim, né? É evidente que erra mais. Mas se você manda esse doente voltar na semana seguinte, porque você está inseguro, muitas vezes tem a chance de corrigir o erro cometido na semana anterior. E, ao mesmo tempo, eu pude andar pelo Brasil inteiro, periferia das cidades, gravando, fazendo coisas pela televisão. Eu queria sair daqui para ser médico nos Estados Unidos. Deus me livre. Eu detesto a medicina americana, acho uma medicina, um equívoco a medicina americana. A medicina mais cara do mundo. Eles investem em saúde 17%, agora com a Covid não sei, mas 17% do produto nacional bruto deles, caros. O produto nacional bruto deles é de 19 trilhões de dólares. 17% disso vai dar uns 3 trilhões e uns 400, 500. Imagina, para justificar esse investimento, quanto tinha que viver o americano médio? Qual tinha que ser a expectativa média de vida do americano? Uns 120 anos, não é? Eles vivem 78 anos em média. No Brasil, 76 anos. Que medicina é essa? Não, a tecnologia, ótimo, para resolver um caso, um problema, está muito bom, a tecnologia ajuda muito. Mas se você está preocupado com a saúde do seu país, com a saúde pública, aí é pouco, né? Realmente é um contraste muito grande, né? Um contraste de investimentos e o custo-benefício também. Nós falamos muito, Drauzio, de carreira, e eu agora vou pegar carona na palavra carreira e lembrar que você é um homem de carreiras, ou seja, de maratonas, de disciplinas. Está na hora da gente falar também da sua qualidade de vida. Quando é que começou essa sua
sua prática, essa noção sua que o corpo é uma máquina do movimento, uma frase sua que eu ouvi em alguma das 1000 lives que eu escutei. Então, essa sua percepção de que é preciso estar em movimento diariamente. E o mais interessante, a disciplina para isso. Se puder contar também da sua peripécia subindo escadarias de seu prédio, é interessante. Vamos lá. Olha, eu comecei a correr muito tarde, comecei a correr aos 50 anos, porque eu encontrei um amigo na cidade que falou, que idade você tem? Eu falei, 49. Ele falou, o ano que vem 50 anos, aí que começa a decadência do homem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, vou fazer uma coisa que vai provar para mim mesmo que a minha decadência não vai começar aos 50 anos. Eu estava cheio de ideias, fazendo coisas, estava fazendo trabalho na cadeia, publicando. Eu falei, não, para mim não. E aí eu ia muito a Nova York, a trabalho nessa época, e via as pessoas correndo em Nova York, aqui ninguém corria. E aí falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr uma maratona de Nova York esse ano. Tem um ano para me preparar, eu vou correr. E aí falei para os amigos, você está louco, você vai morrer. Você tem uma ideia? A maratona que eu corri aquele ano tinha 11 mil participantes, 11 mil. Hoje se inscrevem 250, 300 mil, eles selecionam 40 mil, né? Mas naquela época você se inscrevia, ia lá e corria. E aí eu comecei, eu faço isso, eu não acho legal você correr, mas 42 quilômetros é muito longe, mas chegando pelo quilômetro 30, 35, eu olho assim para faces dos meus companheiros de infortúnio, os caras estão mal, né? É horrível a distância. Eu acho que eu estou bem, mas eles talvez se assustem mais ainda quando olham para mim. Mas a maratona tem uma coisa boa, você não improvisa. Você não improvisa. Você tem que treinar. Então eu conto para todo mundo, os amigos só te puxam para baixo, né? Você está louco, na tua idade, você vai morrer. E aí eu fico tomado de brios, e aí crio coragem de acordar às 5 horas da manhã para correr antes de começar a trabalhar. A pandemia me atrapalhou um pouco, porque sobe para correr no meio da rua e não dá para você correr uma distância longa na rua, é chato. E aí eu subo escada, a escada é um ótimo exercício. Subo a escadaria do prédio, pego o elevador e desço, depois subo, desço. E me ajuda muito. Eu acho que o exercício, além de te manter numa forma física legal, eu tenho 77 anos, não tomo nenhum remédio, não preciso ter nenhum problema de saúde até aqui. Ele tem um impacto psicológico muito importante, né? Te deixa mais otimista, uma forma de você ter mais coragem de enfrentar os problemas do dia a dia. Esse otimismo e a endorfina estão muito próximos, não é isso? E parece que tem um outro exercício que você faz com bastante disciplina, que é o de escritor. Você sabia que você ia ser um escritor com quase mais de 15 livros, não é isso? E alguns best-sellers. Tem um Jabuti, que eu também percebi, tem um Jabuti, que é o Estação Carandiru, ganhou um prêmio, né, o melhor livro do ano. Esse ganhou, foi indicado por outros livros, foram indicados, mas eu na verdade, descobri que gostava de escrever. Eu escrevia assuntos médicos, sobre assuntos médicos, temas médicos, né, artigos científicos, mesmo artigos de divulgação. Mas foi com o Carandiru que eu descobri o prazer mesmo de você contar uma história. E a partir do Carandiru, do livro que saiu em 99, eu não parei mais. Você vê, eu tinha 56 anos, foi um prazer que eu descobri muito tarde na vida. Melhor assim do que não tivesse descoberto, né? Mas eu aconselho todo mundo, sabe, a tentar escrever e ver se não para ser bom ou para ser ruim, mas ver se te dá esse prazer, porque a escrita te dá um tipo de prazer e de felicidade que você atinge às próprias custas. Quero dizer o seguinte, para você ficar feliz, tem que te acontecer uma coisa muito boa, você tem que estar com uma pessoa que você gosta, você tem que receber a visita de um filho, você tem que estar num lugar com uma paisagem incrível, não é? Você
ou então você está comendo uma coisa muito boa, aquilo te dá uma coisa de felicidade. Você está sempre na dependência de outros, ou de outras pessoas, ou de outros fatos, né? Ou de outros acontecimentos. Escrever não. Escrever, eu pego aqui o computador, posso estar olhando para uma parede branca e eu estou escrevendo. Chega uma hora que, quando eu acho que ficou bom, às vezes te surpreende. Fala, puxa, eu não sabia que ia ficar tão bom assim. Nessa hora você fica muito feliz. E você obteve essa felicidade sozinho, olhando para uma parede branca, ou no saguão, enquanto espera o avião chegar no aeroporto. E são muitas viagens, né, que você faz, então tem muito tempo de aeroporto, muito livro que você lê, ou digitar as páginas dos seus livros. Tem algum que você prefere, algum dos seus livros que você tem um xodó? Aqui entre nós, o seu livro infantil, Nas Ruas do Brás, não é isso? Esse talvez... eu acho que esse talvez seja o livro que mais me toca por razões óbvias, né? Porque eu ali conto a história de como foi minha vida no bairro do Brás até os 10 anos de idade. E essas coisas de infância marcam a gente mesmo, né? Diz que você pode andar pelo mundo inteiro, mas que as ruas da tua infância vão aparecer em cada esquina, né? E é verdade. Esse livro me deu muito prazer de ter feito. Eu ali contei histórias que eu nunca tinha contado para ninguém. E o livro ganhou um prêmio no Bolonha, na Feira Internacional de Bolonha, que é uma feira muito importante. Eu gostei bastante. É o livro assim que mais me toca. Eu gosto de Estação Carandiru, um livro que teve um impacto muito grande na minha vida pessoal. Eu gosto de Prisioneiro. Você acaba gostando dos livros que faz, não é? E alguns um pouco mais, outros um pouco. Eu não leio depois que eu publico. Não leio mais, nem não leio mais. O livro saiu, acabou. Eu esqueço dele. Porque aí é horrível quando você olha e fala que história mal contada, por que eu escrevi assim? Aí não tem o que fazer, é horrível. E é bonito a gente ver esses talentos aparecendo, né? Quer dizer, eu chamei você de antropólogo, de etnógrafo do sistema prisional, mas você tem um feeling de psicólogo, né? Essa criança está presente, é o médico oncologista, o fundador do cursinho. Agora tem uma coisa interessante nas lives que eu assisti, eu estava ouvindo algumas pessoas dizendo, mas ele fala de tudo. E eu fiquei, não, por que as pessoas estão implicando com isso? É como se você ficasse borboleteando em vários temas. E eu percebi uma coisa, há uma certa injustiça nisso, porque você tem uma quantidade imensa, milhões de seguidores, tem canais muito robustos, né, de audiência robusta, você, enfim, é uma influência com vigor, mas você cede espaço para muita gente. Então é isso que eu fiquei vendo. Líderes de favela, se forem falar de assuntos relativos à saúde das pessoas, lideranças negras, muitas feministas, muitas mulheres, muitos gays, você dá voz a essas pessoas, muitas vezes são médicos, são médicas, são profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, psicólogas falando. Então, esse seu abraço à diversidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Olha, as pessoas têm uma visão, geralmente muito estreita, não é? Acham que você é psicólogo, você tem que falar de psicologia. Se você se meter a falar de literatura, vou dizer, quem esse cara pensa que ele é? E você pode ser um conhecedor profundo, sei lá, de Rilke, por exemplo. Né? Não pode ser, pelo fato de ser psicólogo, isso uma coisa não interfere com a outra. Né? Eu acho que todo mundo que tem várias atividades, assim, vários campos intelectuais, desperta um pouco de reação contrária. Não estou falando por mim, estou falando por muitas pessoas que eu conheço assim. E isso, acho que não pode te paralisar. Não pode se dizer, vão dizer que eu quero falar de tudo. O que me interessa é o seguinte, quando começo na televisão era até muito pior. Sabe? Esse cara está falando aí de gravidez agora. Não.
Eu quero saber o seguinte, falei alguma coisa errada? Passei um conceito falso? Aí sim, aí vou me preocupar. Se eu não passei nenhum conceito falso, estou falando uma coisa que é educativa, por que está errado falar de coisas diferentes? Não é verdade? Você não pode restringir o pensamento humano a andar sobre 2 trilhos a vida inteira. Quer dizer, pode, a maioria faz isso, mas tem vidas que eu, pessoalmente, não gostaria de ter, não me daria bem assim. Eu adoro medicina, nunca pensei em ser outra coisa a não ser médico. Fui médico a vida inteira, vi doente, o tempo todo, doentes graves, medicina barra pesada mesmo, para valer. Mas se eu ficasse só dentro do consultório, não fizesse mais nada além disso, eu não ia me realizar, acho que eu não ia ser feliz. A ideia do pensar grande, né? Sair, é o zoom, tem essa expressão que a gente está usando muito hoje, mas nas antigas lentes, o zoom é ver de perto, ver de longe. Eu acho que na clínica médica, a pouca experiência acompanhando alguns pediatras, com a doutora Luciana, uma vez me chamou para fazer um trabalho num hospital de referência, e a gente começa a perceber, aquele médico tem a dupla capacidade, ele tem essa capacidade bifocal, de ver de perto a criança, o sintoma, e ver de longe também. Então é essa capacidade que a gente está aprendendo também com esse bate-papo contigo, especialmente essa sua dimensão cidadã. É sempre o jovem paulistano do bairro do Brás, que diz assim, poxa, eu ganhei essa sorte grande de fazer medicina na USP, os companheiros ficaram lá, e você tem uma espécie de dívida social. Né? É uma forma de falar isso. O seu pai, que foi o criador dessa chance de ascensão, de mobilidade social. Mas nessa mobilidade social, além de tudo que você conquistou, tem esse retorno. Né? E neste retorno você vai ampliando essa sua formação em gente, pessoa humana. Né? Eu acho que agora a gente já poderia pensar num fechamento desse papo tão rico, uma mensagem para a pediatria, para o profissional da pediatria. Encarar a criança, essa criança agora muito ligada aos gadgets, né, aos aparelhos, essa criança, enfim, atribulada com a quarentena, trancafiada. Uma palavra para esse profissional, como encarar isso com ânimo, com vigor? Não é fácil, eu nunca tratei de crianças e não tenho a experiência que vocês têm. Mas eu acho que, de um modo geral, temos que pensar o seguinte sempre. O médico tem que estudar, né? O médico tem que estudar. Se você não gosta de estudar, tem preguiça, faz outra coisa, vai ganhar mais dinheiro, com certeza. O médico precisa estudar, tem que ter um conhecimento básico que é fundamental. Sem ele não dá para fazer medicina. Segundo, é que medicina se faz com as mãos. Isso que eu falei agora há pouco, eu acredito firmemente. Sabe, você ouve, você vai no computador, você puxa lá o NCCN, você vê o PubMed, mas você vai lá e pega no doente depois. Pega na criança, examina a criança com a mão. Porque é fundamental. Bom, mas eu já estou aqui com a tomografia do tórax da criança, estou vendo que tem uma pneumonia? Tem, mas vai lá e ausculta, porque o ato médico não é o radiologista que vai completar. Ele é importante também no ato médico, mas ele é uma parte. Quem vai completar é você que está ali junto com o paciente. E a formação médica não exige só conhecer medicina. O médico tem que ter uma noção de cinema, tem que ver outras formas de pensar, tem que ler, tem que ver outras pessoas, como é que escreveram coisas, como é que Machado de Assis escreveu. O médico nunca leu Machado de Assis, desculpa, mas é uma falha grave, tem que sair correndo para ler. Tem que saber como os outros pensam, porque o que caracteriza a nossa profissão, o que é? É a diversidade das pessoas que a gente atende.
Nós não atendemos duas pessoas iguais. Qual é a arte da medicina? O que nós chamamos? A gente diz, né? A medicina é uma ciência, é uma arte. Mas qual é a arte da medicina? É tudo o que você vai trazer da ciência para aquele paciente. Essa é a arte da medicina. Aí você olha que aquele tipo de pneumonia em criança dessa idade, não sei o que, você trata com azitromicina. Ótimo. Agora, como é que você faz isso? Como é que você convence a criança de que ela tem que tomar aquele remédio? De que maneira? Como é que você explica para a mãe? Que é o que a gente faz todo dia. Essa é a arte da medicina. A gente pode fazer bem ou pode fazer muito mal. Quantos colegas a gente tem que a gente tem o maior respeito profissional por eles, sabe que quando em qualquer reunião médica, quando eles discutem um caso, a gente fica até humilhado, fala, nossa, quanta coisa que esse cara enxergou e eu não. E, na verdade, quando ele vai tratar dos doentes, não dá certo. Quantos nós temos assim? Todos nós conhecemos gente assim, porque falta a eles o quê? A arte da medicina, que é a adaptação do conhecimento científico para aquela pessoa em particular. E como a diversidade humana é enorme, quanto mais conhecimentos eu tiver sobre a alma humana, melhor, eu vou fazer melhor. Muito obrigado. Muito obrigado a sua presença. Eu queria passar a palavra para a doutora Luciana. Eu quero dizer agora que, depois dessa belíssima apresentação, que nós tivemos um presente com a entrevista de Dr. Drauzio Varela, porque ele nos mostrou exatamente a questão da diversidade, a questão da ampliação do olhar, da ampliação do perceber, e eu tenho certeza, pelos comentários vários que nós pudemos ver aqui no chat, que as pessoas ficaram encantadas, animadas e seguramente vão se sentir presenteadas quando novamente tiverem a oportunidade de rever essa belíssima apresentação de Carlos com Drauzio Varela, que ficará no nosso site como o nosso segundo PED Talk, que atingiu todas as nossas e superou as nossas expectativas. Um grande abraço, Drauzio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um grande abraço, Carlos, muito obrigado por suas cuidadosas perguntas. E um grande abraço para a Júlia, da Fractals, que também, com seu cuidado de sempre, fez essa bela apresentação. Então, estamos todos presenteados com ela. Agradeço de novo a vocês. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito emocionante, muito rica. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Até. Até a próxima.